Então, legal, pessoal. Agora a gente já tem a posição da nossa nave mexendo de acordo com a direção do mouse. Então, se eu vier aqui e apertar A e segurar, ela está seguindo meu mouse. O problema é, ela continua seguindo de uma maneira estranha, porque ela segue, e não, independente de como rápido eu mover meu mouse, ela está sempre em cima do mouse. E se eu deixar minha nave parada, trazer meu mouse aqui para baixo e apertar, ela some da tela. Ela continua andando infinitamente e vai para longe. Eu vou baixar um pouco aqui o frame rate para a gente conseguir ver um pouco melhor o que está acontecendo. Então agora está com 20 frames por segundo. E se eu trouxer aqui e clicar, apertar o A e soltar rápido, minha nave teletransportou para cá. Se eu vier aqui para baixo e apertar, ela dá um pulo para cá. Ela teletransportou de novo. E para cá, mesma coisa. Então a gente está, na verdade, em vez de mover nossa nave, a gente está teletransportando ela. Mas por que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada um pouco no que a gente está fazendo? Voltando aqui no nosso método update, a gente está pegando o vetor de direção que a gente calculou, adicionando na posição. E falando que a posição nova é o resultado dessa soma. Como que faz uma adição de vetores mesmo? Vamos dar uma olhada aqui? Então, por enquanto, o que a gente tem é, a gente calculou nosso vetor de direção, que é o vetor laranja ali embaixo, e a gente tem o vetor da posição na nave, que aí a gente vai querer somar. Então, essa posição é a posição atual, e a gente quer somar o vetor de direção nessa posição. A gente vai, então, deslocar a origem desse vetor de direção para a ponta da posição na nave, para a ponta do vetor de posição na nave, e depois desenhar um outro vetor da origem até o ponto do vetor de direção, que dá esse vetor amarelo. Legal, então esse vetor amarelo é o resultado da soma. E o que a gente está fazendo é falando, a nova posição da nave é igual à posição ao vetor amarelo. Aí acontece que a gente esqueceu de considerar que todo vetor tem uma direção, um sentido e um tamanho. Se o vetor de direção tem um tamanho de 100, eu estou falando para minha nave, olha, anda 100 nessa direção. E como a gente calculou o vetor de direção sendo um vetor em relação à nave e ao mouse, o tamanho dele é o tamanho da distância entre o mouse e a nave. Então, o resultado da soma que a gente está fazendo é igual ao vetor do mouse. Mas não é isso que a gente quer, porque fazendo isso, a gente está realmente falando, olha, nave, vai para a posição do mouse, sempre. Independente de como longe ele está, vai para aquela posição. A gente tem que considerar esse tamanho e falar, anda para a direção do mouse, mas anda menos. Então, em vez de andar 100 nessa direção, 100 pixels no nosso caso, porque a gente está mexendo com cocos, anda 50, anda um pouquinho menos. E como que eu faço de 100 pixels, se eu tiver um vetor de tamanho 100 pixels, para ele para 50? Eu posso só dividir por 2 o tamanho dele. Vamos dividir o tamanho do nosso vetor por 2 e ver o que acontece? Então, eu vou voltar aqui no meu código, e antes de atribuir a minha propriedade de direção ao vetor que a gente calculou, eu vou falar que esse vetor direção, ele vai ser igual a ele mesmo, direção dividido, então ponto div, por 2. Vamos ver o que acontece? Então, voltando aqui no Cocos, a gente dá um play, e agora, se eu apertar o A, nossa nave já está um pouquinho melhor. Eu só estou apertando, ela já não vai tão rápido. Se eu diminuir de novo o FPS para 20, a gente vai conseguir ver melhor. Eu só vou clicar. Ela foi para metade da distância. E de novo, para a posição do mouse. Então, mais longe, metade da distância, e para a posição do mouse. Ainda assim, ela demora só 2 frames para chegar na posição do mouse. Eu quero que ela chegue mais devagar. Vamos tentar dividir, então, por um valor maior. Em vez de dividir por 2, vamos dividir por 100. Aí, então, a gente vai pegar o tamanho do nosso vetor de direção e dividir por 100 para ver o que acontece. Dá um play. A gente sempre fecha as abas aqui, porque sempre que você dá um play na Cocos, ela abre uma aba nova. E agora a gente pode ver. Conforme o mouse está longe, ela já está movendo bem mais devagar. Ela está seguindo o mouse e ela está movendo mais devagar. Então agora a gente consegue ver o movimento dela, tá bem legal. Então repara que se eu tiver com o meu mouse bem perto da minha nave e apertar o A, ela vai andar bem devagarzinho. Em compensação, se eu for com o mouse lá longe, ela vai andar mais rápido. Por quê? Eu estou pegando o tamanho daquele vetor, que é a distância entre ela e o mouse, e dividindo por um valor fixo. Então eu estou dividindo sempre ele por 100. Então, se a minha distância é grande, eu vou ter esse vetor grande dividido por 100, que vão dar vetores de um tamanho razoável. Agora, se eu estiver com ele bem próximo, então meu mouse bem próximo da minha nave, eu vou dividir o tamanho desse vetor por 100. Então eu vou ter pedacinhos bem pequenos, que ela vai ter que andar. Por isso que ela está andando mais devagar e mais rápido, conforme o meu mouse está mais perto ou mais longe dela. É legal. Esse é um comportamento bem interessante, ele é bem legal. Mas não é exatamente assim que a gente quer que a nossa nave mova. A gente tem que pensar que a nossa nave está sempre se movendo na velocidade máxima dela. Se a velocidade máxima dela está variando, é um pouco estranho. Pensa assim, se a gente tem um carro, a velocidade máxima desse carro é 100 km por hora, eu não consigo passar de 100 km por hora. E a minha velocidade máxima sempre vai ser essa, ela não pode ser menor que isso. O meu carro tem que conseguir chegar a 100 km por hora sempre. No caso, a velocidade máxima da nossa nave está variando de acordo com a posição do meu mouse. Mas então, como que a gente vai fazer para a nossa nave ter uma velocidade padrão, para ter uma velocidade máxima que não mude? Então, vamos pensar. Se eu tiver um vetor de tamanho 100 pixels, e eu dividir esse mesmo vetor por 100, eu vou ter um vetor resultante de 1 pixel. Pô, legal, eu tenho ali 1 pixel. Agora, se eu tiver um vetor de 300 pixels, se eu dividir por 100, eu vou ter um vetor de 3 pixels. Mas se eu dividir ele por 300, eu vou ter outro vetor de 1 pixel de tamanho. Legal, então se eu dividir um vetor de 56,92 pixels por 56,92, eu vou ter um vetor de tamanho 1 pixel de novo.
Pô, então quer dizer que se eu tiver um vetor de tamanho n e dividir ele por n, eu vou sempre ter um vetor resultante de tamanho 1. Pô, legal. E como que isso... E isso tem um nome. Quando a gente divide um vetor n por n, a gente chama isso de normalização. Então, dividir um tamanho, ou vetor, pelo próprio tamanho, chama normalização. E na Coccus, a gente tem a função normalize, que faz isso pra gente. Então, em vez de dividir por 100 lá no nosso código, vamos voltar aqui e falar que a direção é a direção ponto normalize. Ou seja, eu vou estar pegando sempre o tamanho dela e dividindo sempre o vetor direção e dividindo pelo próprio tamanho. Então, ponto normalize. E estou atribuindo isso ao vetor direção. Vamos ver o que a gente está fazendo, como que ele se comporta agora? Vou abrir a Coccus, vou dar o play. E agora eu tenho minha nave aqui e ó, ela está andando devagar. Ela está andando, independente da posição do mouse agora na minha tela, eu posso estar com ele longe, eu posso estar com ele perto, ela está sempre andando a 1 pixel por frame. O que é legal. A gente tem agora uma velocidade máxima da nossa nave constante.